Olá, alunos, sejam bem-vindos ao canal da Astro Educa e vamos iniciar um estudo aprofundado e detalhado sobre os conhecimentos específicos para o cargo de professor, atendimento educacional especializado, AEE, voltado para o concurso da sede SC. Este é um tema de extrema relevância e complexidade, exigindo do candidato não apenas o domínio da legislação, mas uma compreensão profunda das práticas pedagógicas, das especificidades de cada público-alvo e das estratégias de inclusão efetiva. O objetivo aqui é construir um raciocínio sólido sobre como a escola pública catarinense deve organizar o AEE para garantir o direito à educação com equidade. Para começar, é fundamental estabelecer os fundamentos da educação especial e definir claramente quem é o público-alvo do AEE. A educação especial, na perspectiva da educação inclusiva, não é uma modalidade de ensino paralela ou substituta, mas sim um conjunto de recursos, serviços e estratégias que visam eliminar barreiras para a participação e aprendizagem de estudantes com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação. O AEE, portanto, é um serviço da educação especial que identifica, elabora e organiza recursos pedagógicos e de acessibilidade, complementando ou suplementando a formação dos estudantes no ensino regular. Ele não substitui a escolarização, ele a potencializa. O público-alvo do AEE, conforme a legislação vigente, compreende estudantes com deficiência física, auditiva, visual, intelectual e múltipla, transtorno do espectro autista, TEA, transtorno de déficit de atenção, hiperatividade, TAH, e altas habilidades ou superdotação. É importante ressaltar que a identificação desse público não se baseia apenas em laudos médicos, mas em uma avaliação pedagógica funcional que considera as necessidades educacionais específicas de cada estudante no contexto escolar. Nesse cenário, o Desenho Universal para a Aprendizagem, DUA, surge como uma abordagem fundamental para o planejamento do AEE e da escola inclusiva. O DUA propõe que o currículo seja planejado desde o início para atender a diversidade de estudantes, oferecendo múltiplos meios de representação, como a informação é apresentada, múltiplos meios de expressão, como o estudante demonstra o que sabe, e múltiplos meios de engajamento, como o estudante se motiva e se envolve. No contexto do AEE, o DUA orienta o professor a criar ambientes e materiais flexíveis que reduzem a necessidade de adaptações posteriores, promovendo a acessibilidade ampla. Isso significa pensar em materiais digitais acessíveis, mobiliário adaptável, uso de tecnologias assistivas e estratégias de comunicação variadas desde o projeto inicial da aula. Avançando para as áreas da educação especial e suas especificidades, é necessário detalhar cada condição para que o professor do AEE possa intervir com propriedade. Começando pela deficiência auditiva e surdez, é crucial compreender que a surdez não é apenas uma perda sensorial, mas envolve uma identidade cultural e linguística específica. A comunidade surda possui a língua brasileira de sinais, Libras, como sua língua natural e primeira língua, L1, e o português escrito como segunda língua, L2. A abordagem bilíngue é, portanto, a mais indicada, respeitando a cultura surda e garantindo o acesso ao conhecimento por meio da Libras. O professor do AEE deve dominar a Libras e utilizar recursos visuais, tecnologias de comunicação e estratégias que favoreçam a aquisição da língua de sinais e a leitura e escrita em português, considerando as especificidades gramaticais e semânticas de cada língua. No que tange à deficiência visual, que engloba a cegueira e a baixa visão, o trabalho do AEE foca no desenvolvimento da autonomia e no acesso à informação por meio de outros sentidos, prioritariamente o tato e a audição. O sistema Braille é o código de leitura e escrita tátil fundamental para os cegos, e seu ensino deve ser sistemático e precoce. Para a matemática, o Código Matemático Unificado, CMU, é essencial. O Soroban, um ábaco adaptado, é uma ferramenta poderosa para o cálculo mental e operações matemáticas. Além disso, a orientação e mobilidade, ON, é uma área crítica, ensinando o estudante a se locomover com segurança e independência no espaço escolar e urbano. Recursos ópticos, lupas, telescópios, e não ópticos, filtros, suportes de leitura, são utilizados para potencializar a visão residual nos casos de baixa visão. A audiodescrição e os audiolivros também são recursos valiosos para o acesso à informação cultural e curricular.
A deficiência intelectual caracteriza-se por limitações significativas tanto no funcionamento intelectual, raciocínio, aprendizado, resolução de problemas, quanto no comportamento adaptativo, habilidades conceituais, sociais e práticas. No IAA, a intervenção pedagógica deve focar na mediação, no desenvolvimento de habilidades de vida diária, na comunicação e na socialização. O currículo precisa ser flexibilizado, com objetivos funcionais e significativos para a vida do estudante. A estimulação precoce e multissensorial é vital nos primeiros anos. O professor deve utilizar estratégias de ensino estruturado, repetição, generalização e reforço positivo, sempre buscando a participação do estudante nas atividades da vida escolar e comunitária. A deficiência múltipla refere-se à coexistência de duas ou mais deficiências, por exemplo, deficiência intelectual associada à deficiência física ou visual. A surdo-cegueira é uma condição única, onde a combinação da perda auditiva e visual gera necessidades específicas de comunicação e acesso à informação, exigindo métodos táteis e comunicação alternativa. Nessas situações, o AEE demanda uma abordagem altamente individualizada, com foco na comunicação funcional, na estimulação sensorial residual e no desenvolvimento de habilidades de autonomia, muitas vezes com o apoio de tecnologias assistivas de alta complexidade e cuidadores educacionais. O transtorno do espectro autista, TEA, é uma condição neurobiológica que afeta a comunicação, a interação social e o comportamento, apresentando padrões restritos e repetitivos. No AEA, o trabalho com estudantes com TEA exige o conhecimento de estratégias específicas como o Sistema de Comunicação por Troca de Figuras, PECS, que auxilia na iniciação da comunicação funcional, o uso de agendas visuais e rotinas estruturadas, baseadas no método TEAC, para previsibilidade e redução da ansiedade, e intervenções focadas na interação social e na regulação sensorial. O perfil sensorial do estudante, hipo ou hiperresponsividade a estímulos, deve ser mapeado para adaptar o ambiente, iluminação, ruído, texturas e evitar sobrecargas sensoriais que levem a crises. O transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, TAH, envolve dificuldades de atenção, hiperatividade e impulsividade que impactam o desempenho escolar. No AEA, as estratégias incluem a organização do ambiente, redução de distrações, o fracionamento de tarefas, o uso de recursos visuais para regras e rotinas, o reforço positivo imediato e o ensino de habilidades de autorregulação e funções executivas. O professor deve atuar em parceria com a família e a equipe multidisciplinar para garantir a consistência das intervenções. Por fim, as altas habilidades ou superdotação referem-se a um potencial elevado em áreas como intelectual, criativa, artística, de liderança ou psicomotora. O AEE para esse público não é um reforço ou recuperação, mas sim um enriquecimento curricular. O objetivo é oferecer desafios compatíveis com o potencial do estudante, evitando o tédio e o subdesempenho. Estratégias como aceleração curricular, agrupamento por interesses, projetos de investigação aprofundada e mentorias são utilizadas para desenvolver o talento e a criatividade, garantindo que o estudante tenha oportunidades de desenvolver plenamente suas capacidades. O processo de elaboração conceitual e o desenvolvimento atípico são bases teóricas que sustentam a prática do AEA. Entender que o desenvolvimento não ocorre de forma linear e igual para todos é essencial. O desenvolvimento atípico segue ritmos e caminhos diferentes, e o professor do AEE deve ser capaz de identificar as potencialidades e as dificuldades de cada estudante, não se limitando ao diagnóstico clínico, mas observando o funcionamento no contexto escolar. A avaliação funcional é o ponto de partida. Ela analisa como o estudante se comunica, se locomove, interage, aprende e participa das atividades escolares, servindo de base para o planejamento do AEA. Passando para os marcos legais e diretrizes do AEA, o candidato deve ter domínio da legislação que ampara a educação inclusiva no Brasil e em Santa Catarina. A Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva, 2008, estabelece os princípios do AEE como complementar ou suplementar à escolarização, preferencialmente na escola comum, e define o público-alvo. A LDB, Lei nº 9.394, 1996, em seu capítulo 5º,
Garante a obrigatoriedade do atendimento educacional especializado gratuito aos estudantes com deficiência, preferencialmente na rede regular de ensino. O Decreto Federal nº 7.611/2011 regulamenta o AEE, definindo suas atribuições, a organização das salas de recursos multifuncionais e a responsabilidade dos sistemas de ensino em oferecer condições de acessibilidade. A Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência, Lei nº 13.146/2015, conhecida como Estatuto da Pessoa com Deficiência, é um marco civilizatório que reforça o direito à educação inclusiva, proíbe a recusa de matrícula e assegura o acesso a tecnologias assistivas e adaptações razoáveis. Em Santa Catarina, a Política de Educação Especial de Santa Catarina, 2018, e as Diretrizes para o Atendimento Educacional Especializado, AEE, na Rede Regular de Ensino de Santa Catarina, 2021, adaptam as normas nacionais à realidade do Estado, orientando a organização do AEE nas escolas estaduais, a formação de professores e a articulação com as salas de recursos. O Caderno de Diretrizes do AEE de Santa Catarina é um documento orientador para a prática pedagógica nas salas de recursos multifuncionais. As resoluções do Conselho Estadual de Educação, como a CE-SC número 100 de 2016, normatizam o funcionamento do AEE no sistema estadual. Embora o PROPT mencione decretos federais futuros, 2025, o foco deve permanecer na legislação vigente e consolidada que garante o direito ao AEE como serviço transversal e articulado ao projeto político-pedagógico da escola. A caracterização do AEE e as atribuições do professor são pontos nevrálgicos para a prova. O AEE é um serviço que funciona em turno inverso ao da escolarização regular ou no contraturno, não sendo uma aula de reforço nem uma classe especial. O professor do AEE não é o professor do aluno especial de forma exclusiva. Ele é um especialista que apoia a inclusão, elabora materiais adaptados, orienta o professor da sala comum e atua diretamente com o estudante nas áreas específicas de sua necessidade, como Braille, Libras, orientação e mobilidade, uso de tecnologias assistivas, desenvolvimento de habilidades cognitivas e socioemocionais. A atuação do professor do AEE deve ser colaborativa, integrada à equipe escolar e focada na eliminação de barreiras pedagógicas, arquitetônicas, comunicacionais e atitudinais. O planejamento, a avaliação e as adequações curriculares formam o eixo operacional do trabalho do AEE. Tudo começa com a avaliação funcional do estudante, que deve ser multidisciplinar e contínua, identificando necessidades, potencialidades e barreiras. Com base nessa avaliação, elabora-se o Plano de Desenvolvimento Individual, PDI, um documento norteador que registra os objetivos individualizados, as estratégias de intervenção, os recursos necessários, as adequações curriculares e as metas de desenvolvimento. O PDI deve ser construído em parceria com a família, o professor da sala comum, quando possível, o próprio estudante. As adequações curriculares podem ser metodológicas, mudança na forma de ensinar, avaliativas, mudança na forma de avaliar, ou de materiais, adaptação de textos, uso de recursos tecnológicos. Elas não significam redução de conteúdo sem critério, mas sim flexibilização para garantir o acesso ao conhecimento. O registro e a documentação do desenvolvimento são essenciais para monitorar o progresso e ajustar as estratégias. A avaliação no AEE é contínua e formativa, focada no processo de aprendizagem e no desenvolvimento das habilidades funcionais. Os recursos pedagógicos e tecnológicos para a inclusão são ferramentas indispensáveis no AEE. As tecnologias assistivas, TAA, englobam desde recursos simples, como pranchas de comunicação, lápis adaptados, mobiliário ajustado, até recursos de alta tecnologia, como softwares de leitura de tela, sintetizadores de voz, ampliadores de tela, teclados adaptados, comunicação por olhar. A comunicação aumentativa e alternativa, CAA, é um conjunto de estratégias e recursos usados por pessoas com dificuldades de fala ou escrita, incluindo sistemas baseados em imagens, como PECs, pranchas alfabéticas e dispositivos geradores de fala. A produção de materiais didáticos adaptados é uma atribuição constante do professor do AEE, seja transcrevendo textos para o Braille, adaptando livros com imagens táteis, criando sequências ilustradas para estudantes com TEA ou preparando recursos digitais acessíveis.
Recursos visuais como pictogramas, agendas visuais e rotinas estruturadas são fundamentais para estudantes com TEA e deficiência intelectual, proporcionando previsibilidade e autonomia. A orientação e mobilidade, ON, e as atividades de vida autônoma, AVA, e vida diária, AVD, são componentes curriculares essenciais para a independência, especialmente para estudantes com deficiência visual e múltipla, devendo ser trabalhadas no AEE e generalizadas para outros contextos. As práticas pedagógicas e intervenções no AEE devem ser baseadas em evidências, práticas baseadas em evidências, PBE. Isso significa utilizar estratégias que tenham comprovação científica de eficácia. Entre elas, destacam-se a análise aplicada do comportamento, ABA, que utiliza princípios de reforço positivo, modelagem e encadeamento para ensinar novas habilidades e reduzir comportamentos desafiadores, sendo muito utilizada no trabalho com TEA. A intervenção naturalística, IN, ocorre no ambiente natural da criança, aproveitando seus interesses e iniciativas para promover a aprendizagem. A intervenção baseada no antecedente, IBA, foca em modificar o ambiente ou as instruções antecedentes para prevenir comportamentos problema e facilitar a aprendizagem. O ensino colaborativo entre o professor do AEE e o professor da sala regular é fundamental para a inclusão, permitindo o compartilhamento de responsabilidades e estratégias. A instrução e intervenção mediada por pares, IMP, utiliza colegas como tutores ou modelos, favorecendo a interação social e a aprendizagem vicária. O desenvolvimento de habilidades comunicativas, socioemocionais e adaptativas é transversal a todas as intervenções, visando a participação plena do estudante na vida escolar e social, aprofundando nas especificidades das áreas. Para a deficiência auditiva surdez, além do bilinguismo, é fundamental trabalhar a identidade surda, a cultura surda e a aquisição da Libras como L1. O professor deve ser fluente em Libras e utilizar materiais visuais, legendas e intérpretes quando necessário. O ensino do português escrito como L2 exige estratégias específicas de leitura e escrita, considerando a diferença gramatical entre as línguas. Para a deficiência visual, o domínio do sistema Braille, leitura e escrita, do Código Matemático Unificado, CMU, e do Soroban é indispensável. A orientação e mobilidade deve ser ensinada por profissional habilitado, focando no uso da bengala, no reconhecimento de referências espaciais e na segurança no deslocamento. Recursos ópticos e não ópticos devem ser prescritos e adaptados às necessidades visuais residuais. Para a deficiência intelectual, a mediação pedagógica deve focar no desenvolvimento do pensamento concreto, na generalização de aprendizagens e nas habilidades adaptativas. O uso de materiais concretos, rotinas visuais e ensino por etapas, task analysis, são estratégias eficazes. No transtorno do espectro autista, além das estratégias já citadas, PECS, TEAC, ABA, é fundamental compreender o perfil sensorial do estudante e adaptar o ambiente para evitar sobrecargas. A intervenção deve focar nas áreas nucleares do TEA: comunicação, interação social e flexibilidade cognitiva. O uso de histórias sociais e roteiros visuais auxilia na compreensão de situações sociais. Para o TA e altas habilidades superdotação, as estratégias diferem. No TA, o foco é na autorregulação, atenção sustentada e controle inibitório, com o uso de reforços frequentes e ambientação estruturada. Nas altas habilidades, o foco é no enriquecimento, aprofundamento e aceleração, oferecendo desafios cognitivos complexos e oportunidades de liderança e criatividade. Encerrando com a parte institucional do edital, a organização e funcionamento da sede SC seguem a estrutura já descrita, a Secretaria como órgão executivo e as GEEDS como articuladoras regionais. O Sistema Estadual de Ensino, regido pela Lei Complementar nº 170 de 1998, define o Conselho Estadual de Educação como órgão normativo e a sede como executiva. A rede pública estadual oferta a educação básica e profissional, com políticas de inclusão que prevêem a existência de salas de recursos multifuncionais e o suporte do AEE. O Plano Estadual de Educação estabelece metas para a educação especial, como a universalização do acesso e a qualidade do atendimento. Os indicadores educacionais, aprovação, reprovação,
abandono, distorção e idade série, devem ser analisados com olhar inclusivo, verificando se estudantes com deficiência estão sendo retidos ou excluídos indevidamente. As avaliações externas, SAEB, SAES, devem considerar a participação desses estudantes com as adaptações necessárias, e os resultados servem para aprimorar as políticas de inclusão. O financiamento da educação pública, via Fundeb, prevê pesos diferenciados para matrículas de educação especial, reconhecendo o custo adicional dos recursos e serviços especializados. Por fim, o regime jurídico dos servidores impõe ao professor do AEE os mesmos direitos e deveres dos demais docentes, acrescidos da responsabilidade específica de zelar pela inclusão, pela acessibilidade e pelo cumprimento das normas de proteção aos direitos das pessoas com deficiência, atuando com ética, respeito à diversidade e compromisso com a aprendizagem de todos. Agora vamos complementar os estudos, com mais pontos que costumam cair em prova e que fazem diferença na prática, especialmente quando a banca traz situações problema envolvendo encaminhamentos, rede de apoio, documentação, tomada de decisão pedagógica e articulação com a escola regular. Um primeiro assunto que precisa estar muito claro é a diferença entre EE e apoios educacionais dentro da sala comum. O AEE é um serviço especializado, com objetivos próprios, voltado a eliminar barreiras e desenvolver habilidades de acessibilidade e autonomia, mas a aprendizagem do currículo comum acontece prioritariamente na sala regular. Isso significa que adaptações e estratégias inclusivas não podem ficar terceirizadas para a sala de recursos. O professor do AEE deve orientar e coplanejar com o professor regente, ajudando a ajustar metas, recursos, metodologias e avaliação, mas sem retirar do estudante o direito de participar da aula comum. Em questões, aparece muito a armadilha de separar conteúdo na sala comum e aprendizagem no AEE. O correto é compreender que o AEE complementa ou suplementa, e que a escola inteira é responsável pela aprendizagem. Outro ponto de alto risco em prova é confundir público-alvo do AEE com qualquer dificuldade de aprendizagem. Nem todo estudante com dificuldades escolares é público do AEE. Dificuldades específicas podem exigir intervenções pedagógicas, reforço, recuperação contínua, apoio psicopedagógico e estratégias de ensino, mas isso não caracteriza automaticamente público-alvo do AEE. O AEE atende PE conforme marcos legais, deficiência, TEA e altas habilidades superdotação, e no edital também aparece TA, exigindo que você saiba responder com prudência. O planejamento pedagógico deve atender necessidades, mas a organização do serviço AEE segue normativas do sistema. A banca tende a valorizar a resposta que evita medicalizar a dificuldade e que defende a avaliação funcional pedagógica antes de qualquer decisão de encaminhamento. Falando em avaliação funcional, vale aprofundar o que significa avaliar funcionalmente no contexto do AEE. Avaliação funcional não é teste padronizado de inteligência nem checklist mecânico. É observação e análise do funcionamento do estudante nas atividades reais, como acessa instruções, como se comunica, como compreende tarefas, como se organiza, como regula comportamento, como interage, quais barreiras aparecem, quais apoios funcionam e quais recursos de acessibilidade são necessários. A avaliação funcional também precisa considerar ambiente e tarefa, porque muitas dificuldades não são do estudante, são barreiras do contexto. Em prova, a resposta forte sempre inclui esta lógica. Identificar barreiras e ajustar contextos é parte essencial do trabalho do AEE. Outro assunto que complementa muito bem o roteiro é o conceito de barreiras, porque ele estrutura a prática inclusiva. Barreiras podem ser arquitetônicas, quando o espaço impede acesso, comunicacionais, quando a informação não está disponível em formatos acessíveis, pedagógicas e curriculares, quando as tarefas e avaliações não permitem participação, tecnológicas, quando plataformas e materiais não têm acessibilidade, e atitudinais, quando há preconceito, baixa expectativa, infantilização, isolamento ou recusa de adaptação. O professor do AEE precisa ser capaz de apontar barreiras e propor soluções. Em questões situacionais, a alternativa correta geralmente é aquela que combina recurso de acessibilidade, ajuste pedagógico e articulação com a equipe, em vez de retirar o estudante da sala ou reduzir a exigência sem critério. Nesse ponto, o desenho universal para a aprendizagem ganha uma dimensão prática que a banca pode cobrar.
DUA não substitui adaptações individualizadas, mas reduz a necessidade delas ao planejar a aula com flexibilidade desde o início. Por exemplo, múltiplos meios de representação podem incluir texto com imagens, áudio, videoaula com legendas, mapas conceituais e exemplificação concreta. Múltiplos meios de ação e expressão podem permitir que o estudante demonstre aprendizagem por escrita, oralidade, apresentação, produção visual, gravação de áudio, uso de CAA, resolução com apoio de tecnologia assistiva, ou tarefas por etapas. Múltiplos meios de engajamento envolvem escolhas, interesses, desafios graduados, previsibilidade e segurança emocional, especialmente importante em TEA. A banca costuma valorizar o professor que entende DUA como planejamento pedagógico e não como adaptação depois. Outro eixo essencial é a construção e o monitoramento do PDI como documento vivo. O PDI não pode ser uma folha preenchida no início do ano e esquecida. Ele precisa ter objetivos claros, mensuráveis e funcionais, metas de curto e médio prazo, descrição de estratégias e recursos, critérios de acompanhamento e registro de evolução. Um erro comum é escrever objetivos vagos como melhorar a atenção ou melhorar a socialização. O adequado é descrever comportamentos observáveis. Por exemplo, manter-se engajado por X minutos em tarefa estruturada com apoio visual, usar recurso de comunicação para solicitar ajuda em X situações, ler palavras em braille de determinada complexidade, resolver operações no Soroban com autonomia progressiva ou participar de interação com pares em atividades mediadas. Em prova, quando perguntarem sobre PDI, a resposta forte inclui elaboração colaborativa, implementação, monitoramento e replanejamento. Registro e documentação também merecem aprofundamento. A prática do AEE precisa gerar evidências, registros de sessões, relatórios de evolução, amostras de produções, checklist funcional quando pertinente, registro de recursos utilizados e de respostas do estudante. Isso tem 3 funções: pedagógica, para ajustar ensino, institucional, para articular com equipe escolar, e protetiva, para dar transparência e fundamentação às decisões. A banca pode apresentar uma situação de contestação de avaliação ou de encaminhamento e perguntar o que sustenta a decisão. A resposta correta envolve documentação e critérios, não opinião. Outro ponto atual é proteção de dados e sigilo, especialmente com informações sensíveis como laudos, relatórios e diagnósticos. O professor do AEE lida com dados sensíveis de saúde, deficiência, comportamento e condição familiar. A conduta correta é acesso restrito, compartilhamento mínimo necessário e uso de canais institucionais. Não se deve circular laudos em grupos de mensagem, nem expor informações em murais, nem comentar publicamente sobre diagnóstico. Ao mesmo tempo, a escola pode e deve compartilhar informações com a rede de proteção quando houver dever legal, mas sempre com critério e registro. A banca tem cobrado esse equilíbrio. Proteção de dados não pode virar omissão na proteção integral, e proteção integral não pode virar exposição indevida. Agora, vamos aprofundar ensino colaborativo, porque isso é muito cobrado. Ensino colaborativo é um arranjo de trabalho em que o professor do AEE e o professor regente compartilham planejamento, estratégias e acompanhamento. Existem modelos de coensino que podem aparecer em questão. Um ensina e outro observa. Um ensina e outro circula apoiando. Ensino em estações. Ensino paralelo com grupos menores. E ensino em equipe, quando ambos conduzem. O ponto de prova é que coensino não é o AEE assumir o aluno e nem o regente entregar o caso. É corresponsabilidade, com foco em acessibilidade e aprendizagem. A banca costuma valorizar respostas que incluem tempo de planejamento conjunto e definição de papéis, evitando o improviso. Dentro das práticas baseadas em evidências, vale acrescentar 2 conceitos muito usados em educação inclusiva: monitoramento de progresso e análise funcional do comportamento. Monitoramento de progresso é coletar dados frequentes sobre uma habilidade-alvo para verificar se a intervenção está funcionando. Isso pode ser feito com registros simples, como frequência de uma resposta, duração de engajamento, número de tentativas com sucesso ou rubricas de desempenho. Se os dados não melhoram, ajusta-se estratégia, material, nível de apoio ou objetivo. Já a análise funcional do comportamento busca entender a função de um comportamento desafiador,
O que acontece antes, o que acontece depois, e que necessidade o comportamento está atendendo, como escapar de tarefa, buscar atenção, acessar item ou regular sensorialmente. A partir disso, constrói-se um plano de intervenção que ensina comportamentos alternativos e ajusta antecedentes, reduzindo a ocorrência do comportamento problema. Em prova, a alternativa correta geralmente é a que propõe prevenir pelo antecedente, ensinar habilidade substitutiva e reforçar positivamente, em vez de apenas punir. Ainda em comportamento, a banca pode cobrar manejo de crise. O professor do AEE precisa conhecer princípios de segurança e de desescalada, reduzir estímulos, manter comunicação objetiva, garantir espaço e tempo, preservar dignidade, evitar exposição, e depois registrar e analisar o episódio para prevenir recorrência. Em situações graves, deve-se seguir protocolo da escola e acionar gestão e rede quando necessário. A resposta errada em prova costuma ser expor o aluno para a turma ou tratar como indisciplina comum sem compreender função e necessidade de apoio. Outro complemento importante é transição entre etapas e continuidade do atendimento. Estudantes do PEE enfrentam riscos maiores em transições, educação infantil para anos iniciais para anos finais, fundamental para médio. O professor do AEE deve apoiar com organização de rotina, adaptação gradual, comunicação com novos professores, revisão do PDI e preparação de materiais e acessos. Em concursos, pode aparecer a pergunta sobre como garantir continuidade. A resposta correta envolve registros, planejamento antecipado e articulação entre equipes, não recomeçar do zero. Agora, especificidades adicionais por área que também aparecem em prova. Em surdez, um erro comum é tratar Libras como recurso e não como língua. A escola precisa garantir acessibilidade linguística e respeitar a centralidade da Libras para estudantes surdos. O AEE pode trabalhar desenvolvimento de Libras, ampliação de vocabulário, estruturas linguísticas e apoio ao português escrito como L2. Avaliações devem ser acessíveis, instruções claras em Libras, tempo adequado, e critérios que considerem português como segunda língua, evitando penalizar como se fosse L1. Em deficiência visual, além de Braille e ON, cai muito a adequação de materiais, contraste, fonte ampliada, espaçamento, eliminação de poluição visual, uso de descrições textuais e mapas táteis quando necessário. Em deficiência física, a banca cobra acessibilidade e tecnologia assistiva para escrita e participação, mobiliário adaptado, teclado, mouse, acionadores, pranchas, apoio de posicionamento e eliminação de barreiras arquitetônicas. Em deficiência múltipla e surdo-cegueira, a centralidade é comunicação funcional e consistência de rotinas, com estratégias táteis e multissensoriais e objetivos de autonomia. Para TEA, além de PECs, aparecem muito agendas visuais, rotinas e ensino estruturado, e também treinamento de habilidades sociais e comunicação funcional. É comum a banca cobrar que o aluno com autismo não gosta de socializar. Isso é incorreto como generalização. O que existe são dificuldades de comunicação social e flexibilidade, e a intervenção visa ampliar repertório de interação, respeitando o perfil individual. Para TEA, além de fracionar tarefas e reduzir distrações, é importante trabalhar autorregulação, organização do material e previsibilidade. Para altas habilidades, cai muito a ideia de que o estudante se vira sozinho. Isso é errado. Altas habilidades exigem enriquecimento, desafios e apoio socioemocional, porque podem ocorrer ansiedade, perfeccionismo, isolamento e subdesempenho. Outro assunto que complementa bem e pode cair é a acessibilidade em avaliações e em atividades escolares. A escola deve garantir adaptações razoáveis, como tempo adicional, leitura de enunciado, prova ampliada, uso de tecnologia assistiva, prova em Braille, intérprete de Libras, respostas por CAA, avaliação oral quando pertinente, e critérios de correção coerentes com objetivos. Em avaliações externas, a lógica é similar: garantir condições para participação sem invalidar a avaliação. A banca tende a valorizar a resposta que garante participação com apoio e registro formal, e rejeita alternativas que excluem o estudante por não ter condição. Também vale reforçar a articulação com a família e com a rede intersetorial. O AEE não funciona isolado.
A família precisa ser parceira no entendimento de objetivos, rotinas e generalização de habilidades. A rede intersetorial inclui saúde, assistência social, conselho tutelar e, quando necessário, Ministério Público e serviços especializados. Mas a escola não deve confundir papel pedagógico com papel clínico. O professor do AEE não faz terapia, ele faz intervenção pedagógica, usando conhecimentos técnicos para ensinar habilidades escolares e funcionais. Em prova, o erro comum é dizer que AEE substitui tratamento clínico. A resposta correta é que são ações complementares, com articulação quando necessário. Por fim, um complemento importante é a cultura inclusiva da escola. O AEE é um serviço, mas inclusão é política institucional. Isso envolve formação continuada, alinhamento do PPP, regras de convivência, combate ao capacitismo, acessibilidade física e digital, acolhimento e altas expectativas com suporte. A banca costuma cobrar que inclusão não é integrar o estudante sem apoio, é garantir participação com condições reais. O professor do AEE, nesse sentido, atua como articulador de práticas, orientando a equipe, construindo materiais, monitorando barreiras e garantindo que a escola cumpra o direito à educação com equidade. Com esse complemento, você amplia muito seu domínio para a prova da sede SC. Além de conhecer o que é a AEE e suas áreas, você passa a dominar o que mais aparece em questões práticas, que são avaliação funcional, PDI como documento vivo, barreiras e acessibilidade, DUA na prática, ensino colaborativo, práticas baseadas em evidências com monitoramento de progresso, manejo de comportamento com foco preventivo e ético, proteção de dados, transição entre etapas e participação do estudante nas avaliações e na vida escolar.